Meu irmão, o sistema operacional mais usado do mundo nasceu de uma guerra silenciosa, uma guerra entre gigantes da tecnologia, que mudou completamente o rumo da indústria. Mas antes de continuar essa história, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui a gente não fala só de história, a gente fala de mentalidade por trás de quem muda o jogo. E hoje você vai entender três coisas. Como um engenheiro chamado Andy Rumble já pensava em um sistema revolucionário antes mesmo do mercado estar pronto. Como a Apple entrou nessa história e mudou tudo com o iPhone. E como a Google entrou no jogo para não ficar para trás. Porque, meu irmão, isso aqui não é só sobre tecnologia, é sobre visão, time e reação sob pressão. Para entender essa história, você precisa voltar um pouco no tempo. Antes de smartphones dominarem o mundo, o cenário era completamente diferente. Celulares eram limitados, funções básicas, interface travada. Nada perto do que a gente conhece hoje. Mas enquanto a maioria das empresas estava confortável com esse modelo, Andy Hamilton já pensava diferente. Ele acreditava que o futuro estaria em dispositivos conectados, inteligentes, capazes de fazer muito mais do que ligar e mandar mensagem. Esse é o primeiro ponto da mentalidade. Enquanto muitos olham para o presente, poucos conseguem enxergar o futuro antes dele existir. Andy Hamilton não estava tentando melhorar o que já existia. Ele estava pensando em algo totalmente novo. E foi com essa visão que ele começou a trabalhar em um sistema operacional que pudesse rodar em diferentes dispositivos. Um sistema aberto, flexível e adaptável. Algo que pudesse crescer com o tempo. Mas aqui que entra um detalhe importante. Ter visão não é suficiente. Você precisa de estrutura para executar. E é aí que entra a Google. Na época, a empresa já dominava a internet, mas ainda não tinha uma presença forte no mundo de celulares. E quando percebeu para onde o mercado estava indo, decidiu agir. A aquisição da empresa de Andy Hub foi uma jogada de estratégia. Não era só sobre tecnologia, era sobre posicionamento. A Google entendeu que o futuro da internet passaria pelos dispositivos móveis, e quem controlasse o sistema controlaria o acesso. Agora pensa nisso, meu irmão. Enquanto muita gente ainda nem entendia o impacto do smartphone, essas empresas já estavam disputando o controle do futuro. Mas foi em 2007 que tudo mudou, quando Steve Jobs subiu no palco e apresentou o iPhone. Aquilo não era só um celular, era uma mudança de paradigma. Tela sensível ao toque, interface fluida, experiência completamente diferente de tudo que já existia. Naquele momento, a régua subiu. E subiu muito, meu irmão. Aqui entra um dos momentos mais importantes dessa história, porque quando alguém muda o padrão, todo mundo é obrigado a reagir. E foi exatamente isso que aconteceu. A equipe do Android, que inicialmente seguia uma linha diferente, teve que se adaptar rapidamente. O projeto precisou evoluir. A ideia precisava acompanhar o novo nível que tinha sido apresentado. E isso mostra uma habilidade essencial para o mundo dos negócios. Não adianta ter uma boa ideia, se você não consegue ajustá-la quando o cenário muda. E a Google entendeu isso rápido. A estratégia ficou clara: criar um sistema que pudesse competir diretamente com o iPhone, mas com uma abordagem diferente. Enquanto a Apple apostava no modelo fechado, controlando hardware e software, o Android seguia no caminho oposto: um sistema aberto, distribuindo diferentes fabricantes, capaz de escalar rapidamente. E foi aí que o jogo virou de verdade, porque essa decisão mudou completamente a dinâmica do mercado. Empresas que não tinham forças para competir sozinhas passaram a ter acesso a um sistema robusto. Isso acelerou a adoção, expandiu o mercado e criou um ecossistema gigantesco. Mas, claro, isso também trouxe conflitos. E um dos maiores veio justamente com Steve Jobs. Ele não viu o Android apenas como um concorrente. Ele viu como uma ameaça direta ao que a Apple estava construindo. Chegou a criticar abertamente, demonstrou insatisfação com o que considerava uma cópia de conceitos. E isso intensificou ainda mais essa disputa. E aqui está um ponto importante: grandes mercados não são construídos sem conflitos. Quando existe muito valor em jogo, a disputa é inevitável. E nesse caso, o valor era gigantesco. Estamos falando de controle do futuro da computação pessoal, porque o smartphone deixou de ser apenas um dispositivo e se tornou a principal interface entre pessoas e tecnologia. Agora pensa comigo: se você controla o sistema,
Você influencia aplicativos, serviços, dados, ou seja, você influencia o comportamento. E é por isso que essa disputa foi tão intensa, mas também é por isso que ela foi tão importante. Porque se a concorrência que acelerou essa inovação, forçou melhorias, elevou o nível e trouxe benefícios diretos para bilhões de pessoas ao redor do mundo, hoje, quando você olha o Android, parece algo natural. Mas na época, era uma aposta. Uma resposta rápida a um movimento agressivo do mercado. Isso traz uma lição poderosa. Nem sempre você precisa ser o primeiro, mas você precisa saber reagir rápido quando o jogo muda. Andy Hamilton teve visão, a Google teve estratégia e a Apple teve a execução implacável. E dessa combinação nasceu uma das maiores disputas da história da tecnologia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você está preso ao seu plano inicial? Ou você está preparando se adaptar quando o cenário muda? Porque no final, não vence quem começa melhor, vence quem se ajusta mais rápido. E talvez essa seja a maior lição dessa história. O sucesso não vem apenas da ideia, vem da capacidade de evoluir essa ideia, de melhorar, de competir e de continuar, mesmo quando o nível sobe. Se esse vídeo te fez enxergar essa história de forma diferente, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações. E aproveita para assistir o próximo vídeo aqui no canal, porque ele pode te mostrar como grandes decisões mudam completamente o rumo dessa história. Tamo junto, meu irmão. Até o próximo vídeo.